No vídeo de hoje vou te mostrar como você pode começar a investir hoje em imóveis com menos de R$ 100. É sério, não é brincadeira. Vamos lá pro vídeo. E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o Alberto Pompeu. Sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje vou apresentar para vocês como investir em imóveis com menos de R$ 100, com os tão famosos e falados fundos imobiliários. E eu já começo te convidando a curtir o vídeo, a se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para que você me ajude a disseminar a educação financeira pelo nosso país, porque realmente nós estamos precisando dessa educação tão importante. Então pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os fundos imobiliários. Eles são uma ótima opção para renda variável, para você diversificar um pouco sua carteira. Mas assim, gostaria de falar um pouco sobre realmente os fundos imobiliários e já te convido a assistir o vídeo até o final, porque lá no final do vídeo vou dizer qual fundo imobiliário eu mais gosto, qual que eu tenho na minha carteira de investimentos. Então assim, os fundos imobiliários, eles se tornaram muito famosos nos últimos anos aqui no Brasil. Mas famoso não quer dizer que seja conhecido. Muita gente fala de fundos imobiliários, mas as pessoas escutam falar e já acham que é uma coisa complicada, que só quem pode ter é quem tem muito conhecimento, ou deve ser caro, ou deve ser loteria. Eu digo isso, pessoal, porque eu era uma dessas pessoas. Eu via os fundos imobiliários como algo, sei lá, que não dava bons retornos, ou que era muito complicado escolher. E aí quando eu comecei, né, minha aventura na renda variável, no mercado de ações, até te convido a dar uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, o link na descrição, como eu comecei a investir em bolsa de valores. É uma história bem engraçada. Então eu comecei e eu só gostava de investir em ações, fundos, e escutando todo mundo falar fundos imobiliários, fiz fundos imobiliários, mas para mim era uma coisa que não valia a pena, ou seja, eu já fazia o pré-julgamento antes de conhecer. Mas assim, o brasileiro gosta muito de investir em imóveis, isso é histórico. Historicamente, a gente cresceu o nosso pai dizendo que o melhor investimento é em imóvel para alugar, o nosso avô, a nossa avó, nossos tios. Então, o imóvel é um investimento muito, como é que eu posso falar? Muito querido pelos brasileiros. Então, os fundos imobiliários vieram exatamente para suprir isso de uma maneira, como é que eu posso dizer, menos burocrática. Então, com menos de R$ 100 você pode sim investir em imóveis de alta qualidade, de alto padrão. E agora eu já quero te listar as vantagens dos fundos imobiliários em relação aos imóveis físicos, que é extremamente importante para que você veja como realmente o fundo imobiliário pode ser uma ótima opção para você, para a sua carteira de investimentos, para a diversificação da sua carteira de investimentos. Começar. Os imóveis físicos, eles são extremamente caros. Por mais que seja barato, entre aspas, eles sempre são caros. Então, sei lá, um apartamento hoje na minha cidade, mais barato que eu andei pesquisando para passar informação para vocês no vídeo, numa zona de classe média, gira em torno de 150 a 200 mil reais. Entende? O fundo imobiliário, com R$ 80 você pode comprar uma cota de um fundo. Ou seja, primeira vantagem do fundo imobiliário em relação ao imóvel, eles custam bem mais barato. Aí vamos agora para outro ponto, a burocracia. Para se comprar um imóvel físico, você precisa cartório, várias certidões negativas, você precisa ver se o imóvel tá bem na questão estrutural. Às vezes você nem consegue ver, nem que você leve engenheiro, porque às vezes as ferragens estão desgastadas por dentro. Já os fundos imobiliários não tem nenhuma burocracia. É só você ir lá no site da sua corretora e comprar e pronto. Quem cuida de toda a burocracia para você é uma equipe altamente especializada. Outra vantagem do fundo imobiliário em relação ao imóvel. O imóvel,
ele não tem liquidez, a liquidez é muito baixa. O que é liquidez, Alberto? Por exemplo, vamos usar para um exemplo prático. Eu tenho um apartamento hoje que eu alugo, mas digamos que eu estou querendo, precisei vender o apartamento de uma hora para outra, porque precisei do dinheiro urgente, com urgência, aconteceu alguma coisa e eu precisei do dinheiro. Concorda comigo que para vender um apartamento demora bastante? Não é assim do dia para a noite que você vende um apartamento. É meses e até anos. Isso aí eu tenho certeza absoluta que você sabe disso. Agora os fundos imobiliários, não. Eles são extremamente líquidos. Quando você quiser vendê-los, com 2 dias, que é o quanto demora para um dinheiro de fundo imobiliário desse entrar na sua conta de corretora, você já está com o dinheiro disponível em 2 dias. Então veja a diferença. O imóvel físico, o dinheiro é muito imobilizado, você demora a transformar aquilo em dinheiro vivo, em espécie. Já o fundo imobiliário, não. Quando você precisar vendê-lo, você vende rapidamente e já está com o dinheiro. Outro ponto é a questão da manutenção. Quando você tem um imóvel físico, você tem que sempre prestar atenção na manutenção, um vazamento, uma chuva, ou algo que rotineiramente acontece em imóveis. Já os fundos imobiliários, como eu já falei anteriormente, tem uma equipe muito competente que trabalha lá para você 24 horas por dia, que está sempre lá à disposição para ajeitar qualquer problema que tem. Então, mais uma coisa, você fica tranquilo, você investe e fica tranquilo, não precisa gastar tempo, nem gastar saúde mental indo atrás de manutenção de imóveis. E lembrando, um dos nossos ativos mais valiosos é o nosso tempo. Ou seja, você pode ter a opção de ter um imóvel, investir em imóveis, ganhar dividendos e ainda sim ter tempo para fazer muitas outras coisas, porque tem uma equipe muito competente trabalhando lá para você. Outra vantagem que eu considero também muito boa é a questão do pagamento quase que mensal de dividendos. Gente, isso é uma vantagem muito boa dos fundos imobiliários, até em relação às ações. Porque mesmo aquelas ações de bancos, elétricas, que costumam pagar muitos dividendos, elas não pagam mensalmente. E quase todos os fundos imobiliários pagam mensalmente os dividendos. E em comparação ao imóvel, você também fica livre do risco da inadimplência, entende? Porque os próprios fundos imobiliários, se os inquilinos não pagarem o aluguel, eles têm o caixa para cumprir os compromissos com vocês, que é de pagar os dividendos quase que mensalmente. Então, é aquela questão de ver todo mês o dividendo entrando ali na sua conta, é um ânimo a mais, é muito motivador. Tudo isso aqui que eu falo são experiências próprias que eu senti na minha própria pele ao começar a investir em fundos imobiliários. Outra questão extremamente importante é a questão da depreciação. Nesse ponto aqui, eu digo que o imóvel físico é melhor. Os fundos imobiliários não têm só vantagem sobre o imóvel físico. O imóvel físico, apesar de não valorizar muito, mas ele sempre valoriza um pouquinho, se não acontecer algo de extraordinário. E o fundo imobiliário, a cota do fundo imobiliário, ele pode ficar variando, né? É como uma ação, entende? Ele pode estar uma hora mais alto, outra hora mais baixo. Então, aí já uma primeira desvantagem em relação ao imóvel físico. Hoje no Brasil existem 4 tipos mais famosos de fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários de shopping, os fundos imobiliários de galpões logísticos, que são onde se guardam mercadorias, por exemplo, para e-commerce, onde, por exemplo, a Magazine Luiza guarda seus produtos quando vai entregar para você, quando você compra na internet. Lajes corporativas, que escritórios, bancos, empresas grandes alugam lajes corporativas, e fundos de fundos, que são fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, assim, essa foi uma breve explicação que eu dei sobre fundos imobiliários para vocês, mas como eu sempre digo,
não tem pessoa melhor para saber o que fazer com o seu dinheiro do que você mesmo. Estude os fundos imobiliários, pesquise conteúdo gratuito na internet, no YouTube, como esse que eu estou passando para vocês, que tem muita coisa. Procure se informar para que você consiga ter um leque mais vasto de opções, né, para os seus investimentos. Então, assim, já chegando no final, conforme eu prometi, vou dizer um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira que é o meu fundo queridinho, que eu considero, que eu falo também sempre lá no meu Instagram. Eu aproveito, convido vocês para me seguir. Ele vai estar aqui em cima, a minha página no Instagram, porque eu sempre posto conteúdo diário lá, algumas coisas, alguns stories ao vivo, porque às vezes eu tenho uma ideia ali naquela hora e o YouTube demanda um pouco mais de edição, demanda um pouco mais de tempo. Eu te convido a me seguir lá no Instagram, que sempre estou postando conteúdos relevantes. Então, conforme prometi, um fundo imobiliário que eu gosto bastante é o BCFF11. Por que eu gosto tanto desse fundo? Porque ele é um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então, como eu não tenho tanto tempo para ficar olhando fundos imobiliários, eu gosto mais de analisar ações e etc. O fundo de fundos imobiliários, ele já analisa para mim os melhores fundos imobiliários que tem no mercado, entende? Então, é um fundo que estuda outros fundos imobiliários e tem uma equipe extremamente competente. Olhando, estudando, vendo o que é melhor, o que é pior, o que compra, o que vende. Então, eu gosto dessa questão de delegar ao fundo imobiliário, à equipe do fundo imobiliário, a minha tomada de decisão, porque eu não tenho tanto tempo assim para ficar olhando a questão dos fundos imobiliários. No mais, eu gosto muito de fundos imobiliários extremamente diversificados. Por exemplo, shoppings. Eu gosto quanto mais shoppings melhor. Por quê? Porque, por exemplo, quando uma loja deixa de pagar o aluguel, o impacto é muito pequeno no fundo. Mas, por exemplo, quando é um fundo imobiliário de uma laje corporativa, onde se tem apenas 10 andares e uma laje corporativa, uma empresa sai da laje corporativa, uma empresa para de pagar, o impacto é gigantesco. Então eu gosto, quanto mais ativos o fundo imobiliário tiver, para mim faz mais sentido. Lembrando sempre que esse vídeo não é um vídeo de indicação, não é para vocês, não quero que vocês copiem isso que eu estou falando. Aqui é apenas um vídeo educativo para que vocês tomem as suas próprias decisões, para vocês decidirem qual estratégia faz mais sentido para vocês conhecerem os produtos financeiros que o mercado oferece. O fundo imobiliário é mais um. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima quarta.